bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. O nosso papo de hoje vai ser sobre uma série animada que muita gente meio que não assistiu porque achou que era infantil demais e que eu recomendo fortemente que todo mundo assista porque é uma série que tem muita coisa interessante. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Marcelo pela nossa incrível, fantástica e extraordinária vinheta. O Marcelo é, assim, um artista de verdade, então se você estiver precisando de um toque de 3D, uma parada bacana para sua logo, enfim, eu não consigo nem pensar em todas as maneiras como o Marcelo consegue ser incrível na manipulação de imagens e de objetos pra gente ter aquela relação afetuosa. Entra lá no site dele, quem sabe ele não resolve o seu problema visual. Star Wars Rebels é uma série animada que se passa naquele intervalo que a gente tem entre os episódios 3 e 4, um intervalo de mais ou menos, de exatamente, na verdade, 19 anos, entre a queda do Anakin, o nascimento do Luke e da Leia e aquilo que a gente veio a conhecer como o início da jornada do herói do Luke. Essa série estreou, na verdade, com uma animação, um filme, né, de animação de mais ou menos 1 hora, chamado Star Wars Rebels Spark of Rebellion, no Disney Channel em 2014, e ela durou 4 temporadas, então ela foi de 2014 até 2018. Rebels acompanha a história de uma tripulação, de uma equipe rebelde. Eles habitam uma nave chamada Ghost, que é, assim, visualmente muito maneira. E a tripulação é composta por Kanan Jarrus, um ex-Jedi, ex-Padawan, que sobreviveu à Ordem 66. Hera Syndulla, uma Twi'lek que é veteraníssima de, assim, movimentos de resistência. Ela participou do movimento pela libertação de Ryloth, o pai dela tem envolvimento com isso. Então, assim, mestre já nesse paranauê de rebelião e resistência. E ela é piloto da Ghost. A gente tem ainda Sabine Wren, uma Mandaloriana que é expert em explosivos. A gente tem ainda o super forte, super incrível guerreiro Lasat Gara Zeb, ou Zeb Orrelios. E o piquititico, o astromech Chopper, que é C110P, mas Chopper, que é super mal-humorado e super revoltado, rebelde. É pior do que o R2-D2 nesse aspecto. E essa tripulação conhece um menino chamado Ezra Bridger. Ele é um órfão que vive em Lothal. E eles acabam, por circunstâncias, meio que tendo que abraçar ele como parte da sua equipe. E o Ezra, na verdade, é um Force User. Então a gente tem toda a jornada do Ezra e do Kanan, assim, se treinando, basicamente. O Ezra ensinando o Kanan a ser mestre e o Kanan ensinando o Ezra a ser Jedi. Rebels foi a primeira produção lançada após a aquisição da Lucasfilm pela Disney. E ela foi criada pelo Dave Filoni, Simon Kinberg e Carrie Beck. A série se concentra em mostrar basicamente o princípio da rebelião. Ela começa 5 anos antes dos eventos de A New Hope e ela vai, aos pouquinhos, fazendo essa construção daquilo que viria a ser conhecido como a rebelião. Lembrando que nesse período ainda nem tem exatamente esse nome. A premissa básica da série é o Império Galáctico vem apertando cada vez mais o seu domínio, né, assim, literalmente force choking os mundos sob o seu jugo, e apesar de muita gente ter medo de reagir, a gente tem o surgimento de pequenos grupos que resolvem fazer frente a essa dominação desproporcional do Império e, enfim, todos os traumas e problemas e abusos trazidos por essa organização. Além disso, a série conta com a presença de ilustríssimos velhos conhecidos que a gente vai falar um pouquinho depois do alerta de spoiler. Então, fica ligado. Eu já vou chegar lá, eu sei. Não fica nervoso, não precisa chegar nos comentários dizendo que eu esqueci de ninguém porque eu lembro. Calma. Pra mim, uma das coisas mais interessantes de Star Wars Rebels é justamente ter a oportunidade de ver como é que a galáxia enxergava o Império. Como é que a pessoa naquele mundinho lá no Outer Rim, já bem marginalizado, enxergava esse domínio, se afinal de contas eles achavam isso injusto ou não, porque a gente tem isso muito claro, assim, de tudo que a gente já conhece do Império. Mas será que as pessoas sentiam isso também? Um outro aspecto que eu acho bacana é que ele explora um pouco da rotina do Império. A gente tem, por exemplo, episódios que mostram um pouco de como é ser um Stormtrooper, assim, como é que você treina para ser um Stormtrooper, como é que o Império lida com
como é que o Império lida com a captação de jovens para se tornarem Stormtroopers, o que pra mim foi bem interessante. Mas de longe a coisa mais bacana com certeza é essa construção da rebelião e assim, os intercruzamentos com os elementos do universo expandido e com os personagens que a gente já conhece da trilogia original e tal. Isso tudo é super bacana também. A série tem ainda um aspecto que é muito interessante, que é uma exploração mais variada dos vários usos da força, o que a força significa para cada, né, tipo diferente assim de force user que a gente eventualmente encontra, ou de pessoa que já ouviu falar na força e acha que aquilo tudo é uma baboseira e tal. Então esse é um aspecto que eu acho super bacana, que se eu fosse membro da Lucasfilm era nisso que eu ia investir assim para fins de futuro. Beleza, a gente conhece Jedi, Sith, a Díade, sei lá, mas o que mais existe para além da força? E Rebels faz um pouquinho isso. No todo, Rebels é uma série que pra mim, pelo menos, expandiu bastante o universo e que eu acho que agrada, pelo menos eu posso falar pelos adultos, mas eu juraria que agrada a crianças, adolescentes e adultos. E embora a primeira temporada talvez tenha uma pegada um pouco mais infantil, ao longo do seu desenvolvimento, a série foi maturando um pouco, amadurecendo bastante nos seus temas, amadurecendo bastante nas histórias que a gente vai enfrentar. Afinal de contas, a gente vai chegando cada vez mais próximo daquilo que viria a ser uma guerra civil. Então, naturalmente, as coisas vão ficar um pouco mais tensas e tal. Então, é uma série muito legal. E, assim, se você tem um jovem padawan, senta com ele para assistir. Vai ser um momento bem bacana para vocês. E se você ainda precisa de mais algum estímulo para assistir Star Wars Rebels, há rumores, fortes rumores, de que num futuro próximo a gente vai receber a continuação de Star Wars Rebels, porque foi uma série tão bem aceita, tão bacana, e que acabou com um cliffhanger tão gigantesco que a galera tá surtada desde 2018 dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que aconteceu. Então, há rumores de que a gente vai ter agora uma nova série que vai explorar esse pós-Rebels e, pô, você não quer ficar de fora de um assunto quente de Star Wars, né? Fica aqui o nosso tradicional alerta de spoiler, porque agora eu vou falar sem filtro. Então, se você ainda não viu Rebels e não quer ter essa experiência estragada, esse é o momento de pausar o vídeo e guardar ele pra ver depois que você assistir Rebels, porque eu tenho certeza que você vai ver. Já foi? Você ficou aqui? Posso falar? Então, beleza. Talvez um dos elementos mais celebrados pelos fãs mais hardcore de Star Wars tenha sido a inclusão do nosso querido, amado, incrível, fantástico, extraordinário Almirante Thrawn em Rebels. Para quem nunca ouviu falar do nosso azulão, Thrawn é um oficial do Império. Ele foi criado pelo Timothy Zahn ainda no período das coisas que foram publicadas, que agora são consideradas Legends. E ele é da série, saga, trilogia que a galera mais gosta do universo expandido Legends, que é a chamada carinhosamente de trilogia Thrawn, que conta exatamente o que aconteceu pós episódio 6 com Luke, Leia e companhia. O Thrawn é realmente um personagem muito interessante, então terem trazido ele para Rebels foi muito legal. E além disso, o Timothy Zahn já tá indo para sua segunda trilogia já dentro do universo canon, porque a gente tem Thrawn Alliances e Thrawn Treason, que são um conjunto de livros muito bons, e a gente já tá com pré-venda para o próximo livro do Thrawn, que é o Thrawn Ascendancy, salvo engano. Um outro elemento que a série explora bastante, que eu não podia falar antes porque entra em terreno de spoiler, são os espiões dentro do Império, né? Assim, a galera que é imperial, mas que já percebeu que aquilo ali não tá dando muito certo, não é muito bacana, e que aí passam a trabalhar para a rebelião. Quem poderia esquecer do nosso querido e amado agente Kallus? Então, é um aspecto muito legal, é uma coisa que, bom, a gente teve agora no episódio 9, mas foi muito mais uma questão de, sei lá, mesquinharia do que porque realmente eu tô convencido e tal, né? Eu teria adorado se o General Hux tivesse virado um espião porque ele realmente não gosta mais do Império, da Primeira Ordem, que virou Império, que virou Nova Ordem, sei lá, esse negócio. Mas infelizmente foi mais assim, se eu não posso ter o brinquedo, eu não quero que a Kylo Ren tenha, e aí não ficou tão bacana. Mas em Rebels isso é super bem feito. A transformação de um agente que inclusive era uma pedra no sapato dos rebeldes de Rebels, né, da Hera e da galera, numa pessoa que acaba sendo um aliado, é incrível e super vale assistir só pra isso.
Se você assistir em português, ainda tem o plus de que quem faz a voz dele é o Caruso. Para os fãs de The Clone Wars, a gente tem ainda o retorno a Mandalore, né? Tem um arco inteiro dedicado a isso e tem também a participação do Darth Maul, de quem a gente falou no vídeo passado, né? Eu contei toda a história da tragédia da vida do Darth Maul. E o arco de Mandalore em Rebels é muito maneiro, explora um pouco mais a questão do Darksaber, que é aquele sabre que é precioso para os Mandalorianos, que indica quem é o líder dos Mandalorianos e tal. Eu ia falar mais uma coisa, mas aí ele pode ser spoiler de uma outra série que não é o objeto do nosso vídeo aqui, então eu vou guardar pra mim, porque afinal de contas tem que saber aonde dar spoiler do que, não é mesmo? Por fim, Rebels tem ainda, como eu falei no pré-spoiler, as várias explorações, né, do que é a força, quais são os limites da força, quem mais tem poder ou sabe usar a força e tal. Então, assim, figuras como o Bendu foram super interessantes pra mim, aquele que está no meio, né, ele não é nem light side nem dark side. Tem o retorno dos deuses do arco Mortis. Se você assistiu The Clone Wars, você lembra que lá pra terceira temporada o Anakin, o Obi-Wan e a Ahsoka vão parar num planeta que é meio que tipo numa dimensão paralela, que existem os deuses da força e você tem o filho que representa o lado negro da força, a filha que representa o light side e você tem o pai que é quem mantém o equilíbrio, e aí ali eles entram em toda aquela discussão da profecia do escolhido do Anakin, que é tudo uma treta gigantesca que não dá pra explicar tudo nesse vídeo, mas você tem meio que uma alusão a eles lá mais pro finalzinho, quando eles vão chegando naquela parte que explora o World Between Worlds, né, o mundo entre mundos. E o World Between Worlds sozinho, esse mundo entre mundos, assim, sozinho, já é um monte de área de coisas pra gente imaginar e especular, porque afinal de contas o Ezra meio que consegue voltar no tempo pra salvar a Ahsoka. Enfim, é um monte de coisa muito doida que acontece. Tem muita gente que não gosta dessa possibilidade de uma eventual viagem no tempo, basicamente. Mas eu acho que é um negócio que funcionou ali e que se a gente conseguir explorar com carinho, com cuidado para não virar um Deus Ex Machina, pode ser muito interessante e pode ajudar a reverter algumas escolhas que talvez não tenham sido tão boas. E eu acho que a Disney não abriu mão da ideia, do conceito do World Between Worlds, e ele deve voltar, talvez para trazer o Ezra de volta. É um ponto que talvez possa aparecer. Ou ele pode voltar nas novas histórias, pode voltar na High Republic, pode voltar em outros elementos. E ele meio que faz parte de A Ascensão Skywalker. Aquele momento em que a Rey tá deitada olhando pro céu e os Jedi todos se comunicam com ela e meio que dão força para ela levantar. É descrito na novelização como se ela não estivesse mais no templo Sith onde ela estava. É como se ela estivesse vendo um mundo entre mundos. E no material do dicionário visual, salvo engano, tem referência de que nos livros dela, do Luke Skywalker, tem explicações sobre pontos de convergência, que é um dos elementos do mundo entre mundos. Então, assim, é canônico e é possível que isso venha a ser explorado. E eu tenho curiosidade de como a gente vai explorar isso sem fazer caquinha. Eu, particularmente, sou realmente apaixonada por Star Wars Rebels. Recomendo que todo mundo assista. Assistam com noção de que o negócio foi feito para um público mais novo, tipo de, sei lá, 12 a 14 anos, mais ou menos. Mas, assim, tem muita coisa bacana, tem muito tema adulto ali dentro. Dá pra gente achar coisa muito suculenta pra discutir. E eu queria saber de vocês, se vocês já assistiram Star Wars Rebels, se vocês foram um dos que disseram, isso é pra criança, eu não vou ver, ou começaram a assistir e largaram porque acharam muito infantil. Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Afinal de contas, são 31 dias de Star Wars e tem material novo todos os dias. Compartilha com um amigo e até a próxima. Que a força esteja com você.